Nas colinas de Minas Gerais, a paisagem bucólica de sítios e fazendas esconde um drama silencioso que tem tirado o sono de agricultores e moradores da região. Por trás das plantações de milho e feijão, e dos pastos verdes que alimentam o gado, um inimigo se multiplica de forma assustadora: os javalis invasores. Introduzidos há décadas de forma descontrolada, esses animais se espalharam com rapidez e hoje representam uma das maiores ameaças à agricultura e ao equilíbrio ambiental no Brasil. Eles destroem lavouras inteiras em poucas horas, atacam animais domésticos e até mesmo colocam em risco famílias que vivem no campo. É nesse cenário que um fazendeiro mineiro, cansado de ver seu trabalho ser arruinado, decidiu enfrentar o problema de frente. Com determinação, eliminou impressionantes 96,7% dos javalis que assolavam suas terras. O início dessa luta começou em noites silenciosas, quando bandos de javalis apareciam repentinamente, abrindo buracos nos pastos e devastando as plantações. Com seus dentes afiados e corpos robustos, eles derrubavam cercas, atacavam bebedouros e deixavam um rastro de destruição por onde passavam. A cada ataque, o prejuízo crescia. Era como se uma força invisível estivesse sugando o sustento da família. O fazendeiro sabia que não poderia enfrentar essa batalha sozinho, mas também tinha consciência de que esperar por ajuda oficial seria tempo perdido. Foi assim que, estudando cada movimento dos javalis, ele começou a organizar armadilhas, cercos e estratégias que fariam história. Para compreender a dimensão desse problema, basta lembrar que uma única fêmea de javali pode gerar dezenas de descendentes em poucos anos. A reprodução é acelerada, e o instinto de sobrevivência da espécie os torna ainda mais agressivos. Em Minas Gerais, relatos se acumulam de famílias que perderam lavouras inteiras e de acidentes causados por animais atravessando estradas em plena madrugada. A ameaça não se restringe apenas à economia rural, mas também à segurança pública. O fazendeiro sabia que cada noite sem ação era mais um passo rumo ao colapso de sua produção. A estratégia adotada não foi simples. Durante meses, ele passou a observar o comportamento dos javalis, identificando trilhas usadas com frequência, locais de alimentação e horários de maior movimentação. Munido de câmeras noturnas e com o apoio de vizinhos, construiu uma rede de informações que lhe permitiu mapear com precisão os bandos que rondavam suas terras. Cada detalhe era anotado, cada pista transformada em parte de um plano maior. O objetivo não era apenas capturar alguns animais, mas reduzir drasticamente a população que devastava a região. As armadilhas começaram a ser montadas em pontos estratégicos. Estruturas reforçadas, grandes o suficiente para conter dezenas de javalis de uma só vez, foram espalhadas pelas áreas mais afetadas. A escolha da isca era crucial, e o fazendeiro aprendeu que restos de milho e mandioca tinham poder irresistível sobre os animais. A cada noite, os javalis eram atraídos pelo cheiro forte. Quando entravam nos cercos, não tinham como escapar. O som metálico das portas se fechando ecoava na escuridão, marcando o início de uma nova vitória. Mas não era apenas de armadilhas que se fazia essa guerra. Equipes improvisadas de caçadores locais também passaram a acompanhar as ações, sempre de forma regulamentada e seguindo as autorizações necessárias. Em grupos pequenos, eles percorriam trilhas à noite, iluminando o mato fechado com lanternas potentes e aguardando o momento certo para agir. O risco era constante, já que os javalis, quando acuados, podem avançar contra o homem com uma ferocidade assustadora. O fazendeiro sabia que cada emboscada era um jogo perigoso, onde o erro poderia custar caro. Com o passar dos meses, os resultados começaram a aparecer. O número de ataques às plantações diminuiu, os pastos começaram a se recuperar e os relatos de destruição caíram drasticamente. A comunidade, que antes vivia em constante estado de alerta, passou a respirar aliviada. Os números impressionaram. Cerca de 96,7% da população invasora foi eliminada das terras do fazendeiro. Uma vitória conquistada com esforço coletivo, estratégia e a coragem de enfrentar um inimigo que parecia imbatível. O impacto foi tão grande que outras regiões próximas começaram a adotar as mesmas medidas, inspiradas pelo resultado em Minas. O que começou como a luta de um homem contra um problema em sua fazenda se transformou em um exemplo de resistência e determinação. Hoje, a história desse fazendeiro se espalha não apenas como um relato de combate aos javalis, mas como símbolo da força de quem não se conforma com a derrota. Cada armadilha montada, cada noite de vigília e cada captura representavam não apenas a defesa de uma propriedade, mas a sobrevivência de toda uma comunidade rural que depende da terra para viver. Quando as primeiras vitórias começaram a aparecer,
Muitos acreditaram que o problema estava resolvido. Mas a realidade mostrou que a batalha contra os javalis estava longe de terminar. Mesmo com quase toda a população local eliminada, novos bandos migravam de áreas vizinhas em busca de alimento. Era como se a natureza estivesse testando a resistência daquele fazendeiro e de sua comunidade. Os rastros de pegadas voltaram a surgir perto dos córregos, e os grunhidos característicos dos animais voltaram a ecoar durante a madrugada. O fazendeiro sabia que, para manter o controle, precisaria transformar suas terras em um verdadeiro sistema de defesa, sempre vigilante e preparado. A cada nova aparição, a estratégia era aprimorada. As armadilhas foram reforçadas, os portões de ferro substituíram as antigas estruturas de madeira e câmeras com sensores de movimento passaram a monitorar cada ponto vulnerável da fazenda. Era uma operação quase militar, organizada com precisão para impedir que os javalis voltassem a devastar tudo o que havia sido recuperado. A tecnologia se tornou uma aliada indispensável. Imagens noturnas mostravam os animais se aproximando, e isso permitia que os caçadores locais atuassem com mais rapidez e segurança. A comunidade também desempenhou um papel crucial nessa segunda fase da luta. O fazendeiro percebeu que sozinho não teria condições de manter a situação sob controle. Assim, vizinhos foram convocados para formar patrulhas noturnas, cada uma responsável por uma área específica. Famílias inteiras se revezavam na vigília, transformando a defesa das propriedades em uma causa coletiva. Havia um sentimento de união que raramente se via antes, e isso fortaleceu a moral de todos. Não era apenas a luta de um homem contra os javalis, mas de uma região inteira que se recusava a perder suas colheitas e sua paz. Nesse processo, surgiram também relatos assustadores que reforçavam a necessidade de continuar firme. Em uma fazenda próxima, um bando de javalis atacou uma criação de ovelhas, matando vários animais em poucas horas. Em outra região, agricultores perderam quase toda a produção de milho em uma única noite. Essas notícias se espalhavam rapidamente e alimentavam a determinação dos mineiros em manter a resistência. Era como se cada novo ataque em outra área fosse um alerta de que o perigo poderia retornar a qualquer momento. O impacto econômico da eliminação dos javalis já era visível. Com a redução drástica das perdas, a produção agrícola da fazenda voltou a prosperar. Milho, feijão e mandioca começaram a render colheitas abundantes, e o gado voltou a pastar em áreas que antes estavam completamente destruídas. Isso trouxe não apenas alívio financeiro, mas também esperança para dezenas de famílias que dependiam do campo para sobreviver. Onde antes havia medo e destruição, agora florescia a sensação de vitória. Mas a luta contra os javalis não é apenas sobre dinheiro ou lavoura. É também uma questão de segurança. Esses animais, quando acuados, podem atacar pessoas, causando ferimentos graves. O fazendeiro conhecia histórias de caçadores que foram surpreendidos por investidas violentas, obrigados a subir em árvores para escapar. Por isso, cada operação contra os javalis era conduzida com cautela, usando cães de caça treinados e equipamentos adequados. Não havia espaço para descuidos. O conhecimento adquirido nessa jornada se transformou em aprendizado compartilhado. O fazendeiro passou a ser procurado por outros agricultores, que buscavam orientação sobre como lidar com o problema. Ele se tornou uma espécie de referência regional, alguém que havia enfrentado o inimigo de frente e saído vitorioso. Reuniões comunitárias começaram a ser organizadas, onde experiências eram trocadas e novas estratégias discutidas. Dessa forma, o combate aos javalis deixou de ser uma luta isolada e passou a ser uma rede de resistência organizada. Ainda assim, a sombra da ameaça continua rondando. Os javalis são resistentes, inteligentes e altamente adaptáveis. Eles podem mudar de rota, aprender a evitar armadilhas e se multiplicar em velocidades impressionantes. Cada nova geração que nasce carrega consigo o mesmo instinto destrutivo. O fazendeiro sabe que essa guerra não terá um fim definitivo. O que existe, na verdade, é uma batalha constante, onde cada temporada de safra pode trazer de volta o risco de destruição. E é justamente essa consciência que mantém sua determinação sempre acesa, lembrando de que a vigilância jamais pode cessar. Com o passar do tempo, a história daquele fazendeiro mineiro começou a ganhar contornos de lenda viva. Nas feiras locais, nas rodas de conversa das pequenas cidades e até mesmo em encontros de produtores rurais, todos comentavam sobre o homem que conseguiu reduzir quase por completo a população de javalis em suas terras. O feito não era apenas um triunfo individual,
mas um símbolo de resistência que inspirava agricultores em diferentes regiões do estado. A cada relato, surgia também uma nova camada de consciência coletiva. O problema não era apenas de uma fazenda, mas de todo o campo brasileiro, e exigia união para ser enfrentado. Enquanto os resultados eram comemorados, o fazendeiro não se deixava enganar pela sensação de vitória. Ele sabia que os javalis são mestres da adaptação. Em outros estados, como São Paulo e Paraná, relatos mostravam que os animais haviam mudado seus hábitos, passando a se deslocar em horários diferentes ou a procurar refúgio em áreas mais densas de mata, dificultando a captura. Essa informação serviu de alerta para Minas Gerais. A guerra contra os invasores não podia ser tratada como encerrada. Era necessário antecipar os passos do inimigo. Foi nesse momento que a estratégia começou a ganhar um caráter ainda mais profissional. Os cercos foram ampliados e redesenhados, capazes de conter bandos maiores. Novos sistemas de monitoramento, incluindo drones equipados com câmeras térmicas, passaram a ser testados em algumas áreas. O investimento era alto, mas os prejuízos causados pelo javali seriam muito maiores caso nada fosse feito. A cada inovação implementada, aumentava a eficiência da contenção e diminuía o risco de surpresas. O fazendeiro se orgulhava de ter transformado sua propriedade em um verdadeiro laboratório de defesa contra pragas animais. No entanto, o que mais impressionava era a forma como a comunidade abraçava a causa. Famílias que antes se limitavam a cuidar de suas plantações agora participavam ativamente da vigilância. Jovens ajudavam na montagem de armadilhas, idosos compartilhavam conhecimentos sobre os hábitos da fauna local e caçadores experientes instruíam os novatos sobre como agir em situações de perigo. Era como se cada pessoa tivesse encontrado um papel dentro dessa resistência. O sentimento de união se fortalecia a cada noite em que os javalis eram impedidos de avançar. Apesar de todos os esforços, a tensão não diminuía. Cada novo rastro de pegada no barro era um lembrete de que a ameaça estava à espreita. Cada plantação revirada trazia de volta a sensação de vulnerabilidade. O fazendeiro, mesmo exausto, repetia para si e para os vizinhos que a luta contra os javalis não era uma corrida de velocidade, mas de resistência. Haveria momentos de calmaria, mas a batalha poderia recomeçar a qualquer instante. Essa visão realista impedia que a comunidade baixasse a guarda. Os resultados, no entanto, eram inegáveis. As colheitas voltaram a ser fartas, e o gado, antes estressado pela presença dos animais selvagens, agora pastava em paz. As contas da fazenda começaram a se equilibrar, e o dinheiro que antes era perdido em prejuízos agora era reinvestido em melhorias. As escolas locais receberam doações, e pequenas empresas ligadas ao campo voltaram a prosperar. A vitória contra o javali se transformava em desenvolvimento econômico e social, mostrando o impacto profundo que a preservação da produção agrícola pode gerar em toda uma comunidade. Mas havia também o lado humano, menos visível, mas igualmente importante. O sentimento de medo que dominava as famílias deu lugar a uma confiança renovada. As crianças voltaram a brincar nos quintais sem que os pais se preocupassem com a presença de animais selvagens. As noites, antes de vigília constante, agora eram de descanso verdadeiro. E o próprio fazendeiro, ainda que mantivesse a vigilância, podia finalmente sentir que sua luta não havia sido em vão. Ele havia devolvido dignidade e tranquilidade ao lugar que chamava de lar. Ainda assim, no fundo, todos sabiam que a batalha estava apenas controlada, nunca vencida por completo. A natureza é imprevisível, e os javalis continuam a se espalhar em diferentes regiões do Brasil, desafiando agricultores, caçadores e autoridades. Para o fazendeiro mineiro, a grande lição dessa jornada não era a eliminação de 96,7% dos animais, mas a certeza de que somente com união, estratégia e perseverança é possível enfrentar um inimigo tão resistente. Essa lição ecoava em cada reunião comunitária, em cada conversa ao pé do fogão a lenha, em cada plantação recuperada. Era a prova de que, mesmo diante de uma ameaça quase impossível de controlar, a determinação humana sempre encontra um caminho. Com o tempo, a história do fazendeiro mineiro que enfrentou e praticamente eliminou os javalis invasores em suas terras se tornou um exemplo de coragem e determinação que inspirou comunidades rurais em todo o Brasil. O que começou como uma luta solitária contra bandos agressivos e destrutivos acabou se transformando em um movimento coletivo, capaz de unir vizinhos e fortalecer laços de solidariedade. O campo mineiro, que antes convivia com noites de medo, cercas destruídas e plantações arrasadas, agora respirava alívio e esperança.
A lição que ficava era clara. A união e a persistência podem transformar até a ameaça mais assustadora em uma vitória memorável. Os resultados eram visíveis por todos os lados. As lavouras, antes devastadas, agora voltavam a produzir em abundância. O milho crescia forte, o feijão florescia, e o gado, tranquilo, voltava a pastar em áreas que antes eram dominadas por buracos e rastros de javalis. O impacto econômico positivo se espalhou rapidamente. Famílias endividadas conseguiram se reerguer. Jovens que pensavam em abandonar o campo decidiram continuar ajudando suas comunidades. E até pequenos comércios locais sentiram o reflexo da recuperação. A vitória sobre os javalis não foi apenas agrícola, mas também social e cultural, resgatando a confiança no futuro do campo brasileiro. Ao mesmo tempo, essa experiência serviu como alerta e inspiração para outras regiões. Agricultores de diferentes estados começaram a procurar o fazendeiro em busca de conselhos, querendo entender como era possível aplicar estratégias semelhantes em seus próprios terrenos. Ele se tornou, sem querer, uma referência nacional na luta contra essa praga invasora. O que era visto como um problema sem solução passou a ser enfrentado com mais organização e inteligência, sempre lembrando que a batalha contra os javalis não termina de forma definitiva, mas pode ser controlada com disciplina e união. Mas a maior vitória não estava apenas nos números ou nas lavouras recuperadas. A verdadeira conquista foi devolver dignidade às famílias rurais, que agora podiam viver sem o medo constante de perder tudo de um dia para o outro. Crianças voltaram a correr pelos quintais, moradores voltaram a dormir tranquilos, e a comunidade retomou sua rotina com a serenidade que havia sido roubada por anos de ataques incessantes. Essa mudança de vida é o retrato fiel de como a resiliência pode transformar até mesmo os maiores desafios em oportunidades de crescimento. E é justamente por histórias como essa que este canal existe. Para revelar a realidade de trabalhadores anônimos que, longe dos grandes centros urbanos, enfrentam batalhas diárias que quase nunca chegam às manchetes. Homens e mulheres que, com coragem e determinação, desafiam inimigos que muitas vezes parecem invencíveis. Se você acompanhou até aqui, é porque acredita que essas histórias merecem ser contadas, lembradas e compartilhadas. Por isso, aproveito para reforçar o convite. Inscreva-se agora no canal. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos como este, mergulhando em narrativas reais, mostrando a força do campo, revelando as indústrias escondidas e os dramas humanos por trás de números e estatísticas. Cada nova inscrição nos dá energia para produzir mais, para contar mais histórias e para levar até você verdades que precisam ser conhecidas. Ative também as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui, cada episódio é uma nova jornada, cada história é um novo aprendizado, e cada detalhe revelado é uma forma de valorizar aqueles que trabalham duro, muitas vezes sem reconhecimento. Apoie esse projeto, faça parte dessa comunidade e ajude a dar visibilidade a quem realmente merece ser lembrado. Clique no botão de inscrição. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, e venha com a gente explorar as histórias mais impressionantes do campo, da natureza e da luta humana pela sobrevivência. Porque cada like, cada comentário e cada inscrição nos ajuda a manter viva a missão de revelar o extraordinário que existe por trás da vida comum.